Olá, meus amigos do canal FM, Manu Lessa aqui, trazendo para vocês a terceira parte de espelhos esféricos, equações de Gauss, fazer conta sem A, bora! Ué, eu peguei o mesmo exemplo anterior, olha só, o objeto colocado entre o foco e o vértice. Cara, essa imagem formada, ela vai estar do lado de cá, ó. Ela vai ser uma imagem virtual, direita e maior. Eu vou voltar o slide lá para você ver que nós já desenhamos isso hoje. Olha lá, o objeto quando é colocado entre o foco e o vértice, a imagem sai do outro lado. Ela é virtual, direita e maior, tá bom? Volta ao nosso exemplo. Tá lá. Cara, olha só. Isso aqui é o tamanho da imagem. Isso aqui é o tamanho do objeto. Isso aqui é P. Isso aqui é P'. E isso aqui é a distância focal, tá? E daí? E daí que olha a viagem, olha a viagem. Imagine que aqui no espelho eu coloque um plano cartesiano y e aqui x. Você concorda comigo que tudo que está para cá é positivo para x e tudo que está para lá é negativo para x? Tudo que está para baixo é negativo para y e tudo que está para cima é positivo para y. E daí? E daí que se você olhar por esse referencial aqui, que é o referencial de Gauss, você vai ver que, por exemplo, o O está orientado para cima. O tamanho do objeto está para cima, no semi-eixo positivo, portanto. Então daqui eu sei que o O é positivo. E o I? O I está para cima ou está para baixo? O I está para cima. Então, nesse caso, o I também é positivo. Agora, olha só. Quem mais? Quem mais? Se eu te perguntar a respeito da distância focal, ela está no semi-eixo positivo ou no semi-eixo negativo? Isso, no semi-eixo positivo. F é positivo. P. Quem é P? Distância do objeto. Está aqui, ó. P está no semi-eixo positivo também? Sim, querido professor. Então, P seria positivo. Emanuel, não tem nada negativo aí, não? Tem. Olha o P'. O P', então, é negativo. Por quê? Porque está no semi-eixo negativo. É uma grandeza negativa. Se você reparar, o I é positivo e o P' é negativo. Eles têm sinais opostos. Agora, imagine isso aqui. Olha só. Ainda com o espelho côncavo. Moleque, acredita em mim, tá? Acredita em mim. Se eu colocar um objeto aqui, a imagem, por exemplo, formada ali, eu acho que muda uma série de coisas. Por quê? Isso aqui é P. Isso aqui é P'. Você concorda comigo que, para esse exemplo aqui, o P' passa a ser positivo? Porque está no semi-eixo positivo? Nesse caso, olha para a imagem está para baixo, semi-eixo negativo. A imagem então vai ser menos. Cara, e daí? E daí que se você reparar, quando P' é positivo, I é negativo. E quando o I é positivo, o P' é negativo. Eles têm sempre sinais opostos. É por isso que entra na equação do aumento linear transversal, I sobre O igual a menos P' sobre P. Por quê? Eu trabalho em nível de vestibular com O e P positivos. Então, I e P' ficam sempre com sinais opostos. Por isso que tem o sinal de menos aí. Belezura? Só tem um detalhe. Essa explicação aqui é chata, né? Mas não dá para você ficar colocando plano cartesiano toda vez que precisar falar de referencial de Gauss. Cara, tu vai ter que decorar isso. Olha só, tu vai ter que decorar isso. Dá teu jeito, moleque. Tem uma lenda que diz que, dependendo do espelho, a distância focal pode ser positiva ou negativa. Como assim? Se o espelho for côncavo, a distância focal é positiva. E se o espelho for convexo, a distância focal é negativa. Quanto à imagem, a imagem pode ser real ou virtual. Se ela for real, P' é positivo. E se ela for virtual, P' vai ser negativo. Imagem invertida. O I é negativo e imagem direita, o I é positivo. Cara, você tem que decorar isso aqui. Se você não decorar, você pode errar questão de prova boba. Olha lá o que eu estou falando para tu. Imagem real, P' positivo. Imagem virtual, P' negativo. Se você não acreditar em mim, olha lá no nosso desenho anterior. Olha essa primeira imagem aqui, que é uma imagem virtual. O P' ficou o quê? Negativo.
Olha essa segunda imagem aqui que é real, porque é invertida. Moleque, o Pelinha ficou positivo. Só que você, que é um aluno sagaz, tu vai decorar essa regrinha de sinais, ok? E como é que fica a ampliação dessa brincadeira toda? A ampliação é igual a I sobre O, que é igual, vou até afastar aqui, menos Pelinha sobre P. Só para você entender a primeira parte. O que acontece se você achar, por exemplo, uma ampliação, achar não, te derem uma ampliação igual a 2. Primeiro, 2 é positivo? É. Se é positivo, essa imagem é direita. A ampliação é 2, isso está querendo dizer o quê? Que a imagem ela é 2 vezes o objeto. Como assim, tio? Ué, pega a equação, caramba. A é I sobre O. Se você coloca o A igual a 2, isso é I sobre O. Então, I é igual a 2O. Só que eu vou direto. Se a ampliação é maior do que 1, eu sei que a imagem é maior. Se a ampliação for 3, se a ampliação for 3, a imagem é 3 vezes o objeto. Manuel, então peraí. E se a ampliação for 1/3? Fica estranho. Aqui eu sei que a imagem é 1/3 do objeto. Isso é perfeitamente demonstrável, fazendo I sobre O. Olha lá. Se eu multiplicar cruzado, o I é igual, passo o O para o outro lado, O sobre 3. Correto? Agora, pode pintar, por exemplo, só como exemplo, uma ampliação negativa, ampliação menos, vou chutar, menos meio? Claro que pode. O que isso quer dizer? Primeiro, que a imagem é invertida. Segundo, que a imagem é menor do que o objeto. Em particular, a imagem é igual a objeto sobre 2, só que é negativo. Tá bom? É essa a ideia dos sinais da ampliação. Hoje em dia isso não tem sido muito cobrado assim em vestibular, não. Tá? Talvez uma prova específica de UERJ, talvez. Enem não tenha aparecido. Pode aparecer, lógico, mas não tem aparecido. Tá bom? Questão 3. Um objeto de 20 centímetros, objeto 20 centímetros de altura é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho convexo de 40 centímetros de raio. Filho, 40 centímetros de raio. O raio é 40 centímetros. Isso significa que a distância focal, que é R sobre 2, vai ser de quanto, hein, bebê? A distância focal vai ser igual a 20 centímetros. Belezura? E a 10 centímetros do mesmo, distância do objeto ao espelho. O que é isso? É exatamente o P. Não entendi, tio. Olha para cá. Aqui está o seu espelho convexo. Aqui está o eixo principal dele. Aqui está o objeto. Isso aqui vale 10 centímetros. Significa então que P é igual a 10 centímetros. Beleza? Ele quer que você calcule o tamanho da imagem. Cara, para calcular o tamanho da imagem, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Se você reparar, I você quer, objeto você tem, vale 20, o P você tem, que vale 10, só está te faltando o mesmo valor de quem? P'. Se está faltando o valor de P', vai lá, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. É aí que está o The Jump of the Cat. Por quê? Um aluno qualquer faria assim, ó. 1 sobre F é 1 sobre 20, que é igual 1 sobre P, quem é P? É 1 sobre 10, mais 1 sobre P'. E erraria a questão. Por que erraria a questão? Ele fala que o espelho é convexo. Se o espelho é convexo, a distância focal é negativa. Então eu não anoto F igual a 20, eu anoto menos 20. Consequentemente, eu trago para a fórmula menos 20. Beleza? E vou desenrolar essa equação aqui. Menos 1 sobre 20, menos 1 sobre 10, é igual a 1 sobre P'. Só passei para o outro lado, tá bom? MMC. O MMC é 20, já. Tá ok? Vai ficar menos 1 menos 2. Isso aqui é 1 sobre P'. Ih, gente, tá acabando. 1 sobre P', na verdade, vai ser menos 3 sobre 20 é igual a 1 sobre P'. Então, P' é igual a menos 20 sobre 3. Menos 20, isso significa o quê? Que a imagem é virtual. Claro que tem que ser virtual. Qual é o tipo de espelho? Convexo. Beleza? Vou pegar isso e vou jogar lá, ó. Menos 20 sobre 3. Leva ali para cima, ó.
I sobre 20 é igual a menos 20 sobre 3 sobre 10. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 10, tá 10 sobre 1, 1 sobre 10, corta, corta. Você vai descobrir que I sobre 20 é igual a menos 2 terços, multiplicando o cruzadozinho, I é igual a menos 20, 40 terços. Fechado? Tudo bem? Próxima. The Last of the Day. A última do dia, a última de hoje. A distância entre uma lâmpada e sua imagem projetada. Então ela é real. Se é real, ela é invertida. Beleza. Em um anteparo por um espelho esférico é 30. Então 30 é a distância entre a lâmpada e a imagem. A imagem é 4 vezes maior. Imagem 4 vezes maior. Então a imagem é igual a 4 vezes o objeto. Só tem um detalhe, a imagem é invertida, então é negativo. Como é que ela é essa? Então, a imagem é invertida porque é projetada. Se é invertida, então a imagem é negativa. Beleza? Tá. E outro detalhe, ela é maior. Lembra que quem está mais perto do espelho é menor. A imagem é maior, então a imagem está mais longe do espelho. Beleza? Vou ver isso já já contigo. Podemos afirmar que o espelho é convexo? Não é convexo, porque espelho convexo não projeta imagem, só conjuga imagem virtual direita e menor. Chá? A distância do espelho... Vamos resolver a questão que é melhor. Então, o que foi dito na questão? Foi dito que a distância entre a imagem e o objeto é de 30 centímetros. Ele fala, olha o problema. Ele fala que a imagem é maior. A imagem está mais longe do que o objeto. Ele fala que a imagem é projetada. Então a imagem é de cabeça para baixo. Se é projetada, é de cabeça para baixo. A imagem está aqui. Como ela é maior, ela está mais longe. O objeto está mais perto. Beleza? A distância entre os dois é igual a 30 centímetros. Só tem um detalhe, né? Isso aqui é P e isso aqui é P'. De imediato, eu já diria que P' é igual a 30 mais P. Olha só, P' que é o todo, é 30 mais P. E guarda isso aqui que isso vai ser útil. Por que vai ser útil? Cara, I sobre O não é igual a menos P' sobre P? Então, ele não fala que a imagem é 4 vezes maior, ou seja, menos 4O. Pega isso e joga lá. Menos 4O sobre O é igual a menos P' sobre P. Corta o sinal de menos, tá vendo? Você vai descobrir que o P' é igual a 4P. Joga isso lá. 4P é igual a 30 mais P. Passou para cá. 4P menos P dá 3P igual a 30. P é igual a 10 centímetros. Deixa eu ver se dá para marcar. O espelho não é convexo, já vimos. A distância da lâmpada ao espelho é 40. A distância do espelho ao anteparo é 10. A distância da lâmpada ao espelho é 10. A distância focal do espelho é 7. O raio de curvatura do espelho é 16. Vou ter que fazer mais conta. P vale 10. P' vale quanto? O P' é 4P. Então P' que é 4P vai ser 40. P' é igual a 40 centímetros. Beleza? Com isso dá para descobrir a distância focal. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é igual a 1 sobre 10 plus 1 sobre 40. Isso aqui vai dar 1 sobre F MMC, 40. 5. Descubra então, invertendo os dois lados, que a distância focal é 40 sobre 5 do verbo 8. A distância focal vale 8 centímetros. Como a distância focal é a metade do raio, então 8 é igual a R sobre 2. Acabei de descobrir que o R vale 16 e eu mato a questão. Raio de curvatura igual a 16, que está na letra E de Emanuel. Fico por aqui, um abraço, se inscreve no canal. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu joinha. Ativa o sininho, ok? Quero 2 milhões de likes nesse vídeo. Beijo pra vocês, beijo do gordo.